pessoal, tudo bem? Então, vamos falar de coisas novas, né? Nesse vídeo aula dessa série, né? Que a gente tem aí estudado juntos, né? E de forma a poder evoluirmos, né? No xadrez, né? A cada dia, a cada semana, né? A gente possa estar caminhando lado a lado. Nas videoaulas anteriores, né? Eu falei sobre lances irregulares, movimentos especiais, né? Que são a promoção, a tomada em passant e o roque, né? Então, o tio também, além de ter falado isso, deu exemplos de que qual é a peça que pode ser promovida. Nem sempre ela será promovida a uma dama que vale 9 pontos, porque ela trabalha mais do que as outras. Ela pode ser promovida também um cavalo, né? Dando já um checkmate ou dando um cheque duplo, ganhando uma dama, né? Então depende de posição para posição. Mas, no geral, 99% a gente vai promover uma dama, tá, pessoal? Que ela trabalha bastante, ela é a peça mais valiosa do xadrez. Poderosa não, poderosa é importante, é o rei, tá? O rei a gente tem que esconder ele, preservar ele para ele não tomar checkmate. Porque pode ter inúmeras peças dentro do tabuleiro de xadrez, se ele levar checkmate, com uma vantagem enorme, né? Tem dama, tem duas torres, tem um bispo, e eu só ter só um rei e um peão, mas você não saber dar checkmate ou deixar levar checkmate em determinadas posições, né? Então a gente, além de estar recapitulando a matéria que a gente viu na aula anterior, a gente também vai estar vendo matérias diferentes, como o raio-x, né? O que é um raio-x, né? Isso já entra na parte combinatória, a parte tática do xadrez, né? Existe finais, existe estratégia, né? Tudo isso a gente vai falando pouco a pouco, né? De como iniciar numa partida de xadrez, né? Que é a abertura, como iniciar. Então, vamos para o tabuleiro aqui, né? Vamos aprender. Aqui está o nosso mural, né? Nosso material de trabalho aí para quem está sentado, né? Em sala de aula ou na sua própria casa, aprendendo xadrez, né? Então veja aqui, bem, ó, essa ruazinha aqui, ó, ela se chama, para os maiores, diagonal. Xadrez entra a matéria também da geometria, tá? Então, para os pequenininhos, ela chama de ruazinha branca, né? Ou ruazinha preta, né? E para os maiores, diagonal, né? Então, nessa diagonal, veja bem, tá na vez do branco jogar. Então, o preto, ele tá na vantagem muito superior de material, mas as brancas nessa posição estão ganhas, né? Vão ganhar com uma série de fatores. O rei, se conseguir pegar a base é esse defensor aqui que está defendendo, rei entra aqui, captura esse, e os peões vão chegarem à dama, né? Então, já que a gente está falando e recapitulando da peça cravada, o lance que a branca faz é esse aqui, ó. Pronto, tocou na torre, e quem está atrás da torre? O rei. Então, o rei está atrás da torre. Então, ó, a torre não pode sair, porque se saísse seria o quê? Um lance irregular. Está colocando o rei na ação do bispo, e isso é um lance irregular. Então, a gente vai ver a peça cravada. Pronto, isso a gente já viu. Isso é uma cravada de peça. Agora a gente vai ver um outro passo, que é como explorar a peça cravada, que é essa daqui. Então, ó, o rei se aproxima da torre para não perder ela de imediato, né? Então, se bispo por, rei por, e aí aconteceria apenas uma troca. Mas aí a gente vai aprender o quê? Explorar a peça cravada. Então, esse peão que não está fazendo nada, ó, ele avança atacando a torre, né? A gente já sabe que peão captura para o lado, né? E anda para frente. Então, pronto. Isso agora eu ensinei como explorar a peça que está cravada pelo bispo, né? Então, só tem como
as pretas fazerem o quê? Descravar saindo dessa diagonal, dessa ruazinha. Então, indo para cima do peão e livrando a torre para se jogar na próxima vez. Mas como está na vez da branca, então a branca vem aqui, ó, toma de peão, para não perder o peão, e o peão fica protegido pelo bispo, certo? Então foi lá e capturou e ganhou uma peça, né? Rei não pode tomar, porque lance irregular ficaria em xeque. Então tudo começou, pessoal, dessa maneira. Eu vi que na diagonal aqui na linha existe uma torre e um rei que estão na casa de cor do meu bispo, e na diagonal eu venho aqui e faço uma cravada de peça. Cravei a peça. Agora eu vou lá e vou explorar a peça cravada, porque o rei tem que se aproximar para não perder a torre de graça, senão é de graça dando cheque ainda, né? E aí depois o bispo vem para cá, de graça ainda vai atacar por trás das cadeias de peões, toda uma cadeia, né, de peões que vai derrubar. Então vem aqui, ó, peça cravada, cravei a torre. A única maneira de defender a torre e não perder ela sem levar nada é vindo com o rei. E aí, ó, como explorar a peça cravada? Pode ser com um peão só? Não, poderia também ser de que maneira? Poderia também ser com um cavalo, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui um cavalo aqui, ó, eu venho aqui, ó, pronto, agora eu coloquei duas peças em cima de uma. Não tem como defender. Então vai perder ou pelo bispo, que vai estar defendido pelo cavalo, ou vai perder pelo cavalo, que está defendido pelo bispo, né? Então, é bem assim que funciona o xadrez. Você coloca um atacante, ele coloca um defensor. E aí ele coloca um outro atacante até que a posição vai se colapsar, ela vai cair, né? Então é dessa forma que acontece. Agora não tem jeito, a torre está perdida, né? Então ele vai ter que sair para uma casa negra para sair da diagonal branca e livrar a torre de uma cravada, né? Então ele vem geralmente atacando a peça, né? Que é a base, que é o peão que está solto, e aí peão por peão. Então falamos aí, recapitulando, sobre a peça cravada, né? Então agora vamos recapitular, vamos falar de coisas novas, né? Então, um exemplo, ó, vamos falar aqui, né? E aqui a gente já sabe, né, pessoal, que independente disso, se terminasse nessa posição aqui, né, a gente já sabe qual que seria o caminho, né? Rei bloqueia aqui o peão, para ele não ser avançado, né? Senão ele vai ser avançado, porque capturar não pode. E qual seria o caminho que as brancas teriam para ganhar? Via G5, né? G5 vai derrubar o peão, a base, depois com o rei vai tomar esse, né? As pretas vai ficar passando o lance, derrubou um, vai passar outro lance, derrubou outro, derrubou, e eu tenho dois peões livres para chegar à dama, tá, pessoal? Então seria por esse caminho aí, invadindo a ilhazinha de peão aqui, a cadeia de peão, e ganhando a partida. Então eu vou colocar aqui falando sobre o raio-x, tá? Então vamos aqui falar sobre o raio-x. O rei já rocou. O rei já rocou. Vamos montar aqui uma posição aqui de raio-x. Com esse bispo aqui protegido. E vamos colocar aqui uma dama. Dama negra. Vamos colocar aqui uma torre branca, peão e outra torre. Pronto. Vou dar aqui mais duas peças para as negras, né? E duas para as uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Certinho, né? Para não ficar tanto desigualdade de material. Então, pessoal, nós estamos vendo agora sobre o que é um raio-x, né? Raio-x, pessoal. Então, vamos aqui, ó. O que está atrás dessa torre aqui? Atrás dessa torre aqui, indiretamente, ó, tá a dama. A
peça de maior valor. E o que está atrás desse bispo aqui? Ó? Uma torre, né? Então, o que acontece? A gente vai aprender o raio-x. Então, o raio-x é isso aqui. Ó. O bispo sai, capturando o peão, com cheque no rei, e eu livro o bispo da torre. Ó. Então, a torre pode, na sequência, porque vai ser um cheque, é obrigado o rei decidir, e aí em seguida a torre vem aqui e captura a dama. Então, isso daí se chama uma jogada que se chama raio-x. Essa cravada a gente já viu o que é, tá? Então, a gente no decorrer das videoaulas, a gente vai ver mais exemplos de peças cravadas, mais exemplos de raio-x, né? Então, ó, bispo toma H7, descobri aqui, ó, a dama agora está livre para me capturar ela. Rei toma bispo e torre toma a dama, ganhando a dama. Então, isso daí é um raio-x, né? Então, vamos limpar aqui mais um pouquinho o tabuleiro, tirando as peças de maior porte. E vamos ver aqui exemplos de como ganhar Vamos ver aqui exemplo de como ganhar dando checkmate. Então vamos julgar aqui a posição. Vocês pausem o vídeo e me diz se isso daqui é um cheque, é um checkmate ou é um rei afogado, dentro da nossa recapitulação. Então, jogam as negras, tá? Vou dar aqui um peãozinho para negra aqui, mais um peãozinho para negra aqui, né? Então, joga as negras. Então, é cheque, essa posição, é checkmate ou é um rei afogado? Pode despausar o vídeo, a resposta é, isso daqui é apenas um cheque, tá, pessoal? Porque ó, o rei também é uma peça que pode capturar. E eu te pergunto, essa dama está protegida por alguma peça? Não, não tem um bispo aqui protegendo ela, não tem um cavalo aqui protegendo ela, não tem uma torre aqui protegendo ela. Então, ó, rei pode vir aqui, ó, e capturar. Então, isso daí é apenas um cheque, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu pego a minha dama que está aqui e eu faço essa jogada, tá, pessoal? Ó, acabei de jogar aqui, né? A minha dama, ela estava aqui, nessa casa aqui, G4. Então, eu já tenho checkmate em uma jogada nessa posição. Uma só jogada, eu acabo a partida. Então, pause o vídeo, tente descobrir se essa posição aqui, o que é? Isso daqui é um rei afogado? É um cheque? Ou é um checkmate? Pausou, vamos para a resposta. Isso daqui é um rei afogado. Por quê? Porque ele está em cheque? Não, ele não está sendo atacado. Ele tem lugar para se movimentar? Não. Então, se ele não está atacado e não tem lugar para se movimentar, é um rei afogado. Então, lembre-se, ó, ele não pode vir para a diagonal da dama, que ele entraria em xeque. Ele não pode ir para a coluna da dama, porque ele entraria em xeque. Ele não pode encostar no rei, porque o rei tem que ter uma casa de intervalo uma da outra. E então isso daqui, julgando, é um rei afogado. Tio, o senhor não falou que nessa posição aqui teria checkmate 1? E aonde que seria o checkmate 1 aí que o senhor está falando? Ó, dama na frente do rei. Só que agora está protegido pelo rei. Então aqui é checkmate. Rei não pode subir para a fileira por causa da dama, nem tampouco poderia encostar no outro rei. Então olha a diferença. Se o rei tivesse aqui, seria apenas um cheque, porque rei captura a dama. O rei não está protegendo ela, não tem nenhuma peça, ela está livre, ela está solta, né? Mas agora a diferença é que nesta posição a dama não está solta, está protegida pelo rei. Então, guardem essa posição, dama na frente do rei, protegido por outra peça, checkmate, tá?
Aí ele vem aqui, não sabe e não aprendeu da checkmate, né? Então ele vem aqui e coloca a dama aqui, em E6. E6. E aí o que acontece? Tirou todas as casas de fuga do rei se mexer. Então, com toda essa vantagem que tinha de mate 1, ele não soube dar checkmate, meio ponto para o condutor da preta, meio ponto para o condutor da branca. Ó. Um empate, né? Meio. Então, vamos julgar essa posição aqui. Ó. Nesta posição aqui, ó, existe 5 maneiras das brancas darem checkmate. 5 maneiras. Significa que são 5 casas diferentes que ela pode dar checkmate. Então, pausou o vídeo, tentou achar o mate de 5 maneiras diferentes. Então, vamos lá. Seria dama na frente do rei, protegido por outra peça. Seria um tipo de checkmate. Tá aqui, acabou para as pretas. Não pode, nem pode subir. Então, a gente já viu uma, né? Vamos ver a segunda, ó. Dama, também na frente do rei, praticamente. Não pode subir, porque a dama está pegando a fileira, não pode vir. E a dama está protegida, tá, pessoal? É importante lembrar que a gente viu aquele casinho. Então, a gente já descobriu, ó, 2 maneiras. E a outra vai ser tudo, ó, na fileira de baixo, pegando o rei lá. Porque o rei não pode encostar um no outro, ó. Então, é só pegar a última fileira. Então, ó, checkmate, não pode. Em D8, checkmate. Em E8, não pode, tá em xeque. E em C8. C8, D8 e E6. Então, tá tocando no rei não pode se aproximar. Então, 5 maneiras diferentes de dar o checkmate, certo? Pessoal, nesta posição aqui, as brancas jogam e dão mate em uma só jogada. Então, ó, pausa o vídeo, despausou, vamos lá. Então, ó, dama vem aqui e, ó, atacou ele? Atacou. Ele tem lugar para ir? Não. Não pode subir, dama apanharia. Não pode vir, dama apanharia. Não pode capturar, ficaria encostado no outro rei, é lance irregular. Certo, pessoal? Então, isso daqui a gente vai finalizar essa aula com as recapitulações da matéria vista de como explorar uma peça cravada, de como cravar uma peça, do raio-x e de tipos de checkmate, rei afogado e do que é um cheque. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.